Meu bom dia, meus companheiros de estudo bíblico, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu vou deixar aí na tela para vocês analisarem. E então a gente vai comentar depois a respeito disso aí. O que eu vou pôr aí na tela para vocês eu tirei de um comentário de uma postagem no Facebook. Essa postagem no Facebook foi postada por uma pessoa que pertence a um grupo que eles têm a Bíblia deles e então eles não creem nessa nossa Bíblia que nós temos. Eles dizem que o Antigo Testamento, o Senhor Jesus cravou lá na cruz e não tem mais nada que ver. E eu concordo com ele nesse ponto que o Senhor Jesus cravou lá na cruz no Antigo Testamento, só que eu vejo que a gente tem de ver o Antigo Testamento como a palavra de Deus que foi para Israel e que serve de ensinamento, de lição para nós, então nós temos que ter o devido respeito com ela também. Embora nós não é correto aplicar o que foi escrito para Israel, aplicar para a igreja. Esse é claro que não convém. Mas só que não devemos de desprezar totalmente o Antigo Testamento. Temos que ter respeito porque é a palavra de Deus. E também eles têm a Bíblia deles compilada lá do modo deles, porque eles dizem que a Bíblia que nós temos, ela foi adulterada pela Igreja Católica. É uma série de coisas que não vem o caso agora a gente discutir. E daí, numa postagem que ele colocou lá no Facebook, pôs uma gravura lá e dizendo que tanto o céu como o inferno está na mente das pessoas. Eu acredito que ele quis dizer que não existe nem céu nem inferno, que tanto o céu como o inferno é a mente da pessoa. Mas enfim, isso não veio ao caso. O que me chamou a atenção foi um comentário que uma pessoa colocou nesse vídeo. Então eu copiei esse comentário e eu quero que vocês vejam aí o que acontece hoje, o que está acontecendo no Evangelho, como pessoas que não entendem a Bíblia estão dando uma de mestre. Eu me baseio no que está escrito na nossa Bíblia. E não me estribo em meu entendimento que eu sei alguma coisa. Não. Então vamos acompanhar o que está ali, o que essa pessoa escreveu a respeito do Deus Pai, a maneira de como ele agiu no Antigo Testamento e a maneira que Jesus, né, age para a igreja. E daí essa pessoa nesse comentário, ele coloca o Deus Pai como sendo um Deus falso, tirano, compara até o diabo, compara o soberano Deus até como maligno. Então eu vou pôr aí na tela, vocês vão me acompanhar a leitura e depois nós comentamos a respeito, beleza? Então vamos lá. Olha, o texto é esse. Ele colocou assim, ó, veja que as partes que ele chama a atenção, ele escreveu em caixa alta, em letras todas maiúsculas, né? Deus Israel joga e tira doenças. Já começou acusando Deus. Que a gente vê que essa pessoa está se pondo, ele está se pondo num patamar assim como alguém que tem a condição de julgar as atitudes do Deus soberano e criador de todas as coisas. Mas vamos seguir com a leitura para ver. Observe, este é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que está em todas as religiões. Ele já diz que ele não é religioso, está dizendo que ele não é religioso e que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó não é o Deus dele. Vamos prosseguir. Deus de Israel, com que
Deus Israel fez com que a mão de Moisés ficasse leprosa, branca como neve, lepra, e depois fez a mão de Moisés ficar sem lepra. Que Deus Israel é esse? Não pergunte, já debochando, que Deus Israel é esse? Traz a doença e tira a doença. Aí ele escreve aqui, confiram. E o Senhor continuou, agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca, como a neve. Põe outra vez a mão no peito. Ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito. Ordenou Deus, o Senhor, ele pôs a mão no peito. Novamente, e quando atirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Ele veio outra passagem. Esse Deus de Israel joga hemorroidas, úlceras, lepra. Daí ele põe aqui o texto, né? E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod, fez com que todo o povo da vizinhança ficasse cheio de tumores, ou seja, hemorroidas, né? Mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo dos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Aí ele pega outro texto aqui, tudo para acusar Deus. O texto de 1 Samuel 5, né? Ela se espalhará como um pó fino sobre todo o terra do Egito e em todos os lugares. A cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Assim Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Outro texto aqui. E Moisés disse a Arão, pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima delas. E vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados. Ele deu uma citação do Novo Testamento, Hebreus 10, verso 5. Depressa, a ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então, Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. Quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou o incenso nas brasas e ofereceu o sacrifício para conseguir o perdão do pecado do povo. Com isso, a epidemia parou e Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia morreram 14.700 pessoas, fora os que morreram na revolta de Corá. Vê outro texto aqui. Daí ele põe aqui. Veja agora aqui que ele tenta convencer as pessoas.
Já observaram? Deus é irado, joga peste, doença, epidemia, pragas. Observe, muitas pessoas morreram por causa dessas crueldades do Deus de Israel. Está meditando aí que a gente está vendo a mente dessa pessoa, né? Ele prossegue. Um dos mandamentos do Pai é não matarás. Quem mata, desde o princípio, é o diabo. Você entende o pensamento dessa pessoa? Ele escreve tudo ali, o que Deus mandou fazer, né? E como se Deus fosse contraditasse que Deus, o mesmo Deus que disse não matarás, mandou matar, e uma série de coisas. E daí aqui agora ele compara o Deus de Israel com o diabo, porque diz que quem mata, desde o princípio, é o diabo. João 8,44, distorcendo completamente o que está escrito no versículo 44 do livro 8 de João. O contexto é totalmente diferente lá. Ele coloca mais que confiram esses demais versículos. Observe, Senhor Deus de Israel cometeu várias outras atrocidades. Irado, com ira, jogando pestes, pragas, castigos. Então, até aqui nós vimos, né, essa pessoa acusando o Criador, o caco de barro, acusando o oleiro, né? Então, ele acusando Deus de tirano, de diabo, de tantas coisas. De cruel, né? E daí ele coloca aqui mais vários textos para as pessoas lerem. Eu não vou ler esse aqui, não vamos se alongar nesse aqui, mas está aí. Os textos que ele deixou, quem quiser dar pausa no livro e conferir, são coisas que estão escritas realmente nesse lugar, né? Daí ele põe aqui, agora observem algo. O Messias, falando de Jesus, né? O Messias veio revelar o verdadeiro Pai. Aqui ele está, desculpa, está dizendo que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é o Pai do Senhor Jesus. Que aqui com essas palavras que ele diz que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Criador de todas as coisas, é um Deus falso. Que o Pai de Jesus Cristo é outro, não é esse mesmo Deus. Então ele põe aqui, agora observe que o Messias veio revelar o verdadeiro Pai. O Messias curou o leproso. Veja que Deus lá colocou lepra e aqui está dizendo que Jesus curou a lepra. Tudo bem, tudo certo. O problema, amados, aqui é a interpretação dessas coisas. Bem diferente daquilo que o Deus de Israel fez, jogou doença e depois tirou. Observe, pode passar céu e terra, mas a palavra do Pai jamais passará. Eles estão dizendo que aqui o Pai de Jesus não é o Deus de Israel. Então está dizendo que o Deus de Israel é mentiroso. Lembra o que o Messias disse? Confiram. Que o sim de vocês seja sim e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Então, com isso, ele está dizendo que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus do maligno e que não é o Pai de Jesus. Escreve mais, observe. Tudo que o Messias fez foi aquilo que ele viu o Pai fazendo. João 5,19. Tá. Então, porque os frutos do Deus de Israel são opostos aos frutos do Messias? Falta de entendimento aqui, amado. Enquanto o Deus de Israel joga lepra, o Messias curou um leproso. Estão observando que os frutos do Messias são opostos dos frutos
do Deus de Israel, pelos frutos conhece a árvore. Lucas 6,44. Analisem esta Bíblia, a Bíblia que nós temos, né, hoje. Analise esta Bíblia. Lembrando, sempre se baseiem no Messias. Se espelhem naquele que nos trouxe a verdade do Pai e nos mostrou o verdadeiro Pai. Daqui ele coloca uma citação, né? Aqui é importante frisar, amados, que o que está falando aqui é para se basear no Messias, se basear no Senhor Jesus. Claro. Então, nota como ele tenta julgar, aqui nessa parte, tenta julgar o pai contra o filho e o filho contra o pai. Isso é heresia, amado. Isso é heresia. Então, agora vamos ver o que ele tenta justificar aqui, que o Deus de Israel não é o pai do Senhor Jesus. João 1,17. Vamos ver o que diz João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que este texto tem a ver com as acusações dele de que o pai de Jesus não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Não tem nada a ver. E pega um texto fora do contexto para tentar se justificar. Outro texto, Mateus 11,27. Será que diz alguma coisa que o Deus do Senhor Jesus não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Vamos conferir. Mateus 11,27, conforme está ali, Mateus 11,27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Esse texto não está dizendo que o Deus de Israel não é o Pai de Jesus, não tem nada a ver. Esse texto aqui está dizendo, o que o texto está declarando aqui, é que ninguém conhece o Pai em termos de ver a imagem de Deus. Não, ninguém conhece. A não ser o Filho que estava no seio do Pai. Jesus é a palavra de Deus. Ele estava no seio do Pai. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Jesus Cristo revela a imagem de Deus na sua pessoa, na sua própria pessoa. E revela quem é Deus, através do que ele ensina. Então este texto não prova nada que o Deus de Israel não é o Pai de Jesus. O outro versículo que ele põe aqui, João 17, 25 e 26, vamos ver o que diz aqui. João 17, 25 e 26. A oração de Jesus: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes, ou seja, os discípulos do Senhor Jesus, estes conhecem que tu me enviaste. Está falando do Pai, tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O que este texto aqui prova? Alguma coisa que Jesus está falando do Pai, que o Pai de Jesus não é o Deus de Israel? Não fala nada, aqui não está dizendo nada que o Deus de Israel não é o Pai de Jesus. Então não tem nada a ver. Percebe? Então, o que nós concluímos, amado, desse texto que essa pessoa escreveu lá, o pior, amado, que ele colocou lá na rede social, muitas pessoas verem e começam a titubear cochear entre dois pensamentos. A desacreditar da Bíblia que nós temos e aqueles textos que ele coloca ali fora de contexto, as pessoas podem acreditar, puxa, mas Deus, o Criador, é um tirano, é isso, aquilo, porque ele tenta mostrar que Deus é isso. Por quê? Porque ele não coloca nos contextos o que realmente significa, por que o Deus de Israel, ele agiu daquela maneira, e por que Jesus Cristo age dessa maneira. Agora, veja bem,
Deus deu a lei e deu uma série de mandamentos. Na verdade, a lei contém 613 estatutos ali, né, que era para a nação de Israel, na sua jornada, desde a saída do Egito até chegar a Canaã, e para frente e vai para o futuro ainda, né, o que Deus mandou para eles, e que eles vão herdar a terra. Então tem muita coisa ali, amados, que entender. Não é só pensar assim que Deus é tirando, tem que entender por que Deus agiu daquela maneira. E aqui na igreja não é mais daquela maneira. Deus, o Pai, entregou ao Filho, vamos dizer assim, a gerência da igreja. Então, a igreja hoje, quem determina as coisas é o Filho, é Jesus Cristo. E a igreja é um outro povo, com outras maneiras, diferentes da maneira de Israel. Então, se você tem dois filhos, um filho é nervoso, é assim, né, da hora as coisas, e tem outro lá que é tranquilo, sereno. Tem um que é desobediente, é terrível, não te odeia, e tem outro lá que te ama, que tem o prazer de estar ali junto com você e tudo. Você vai tratar do mesmo jeito os dois, você não muda, você é aquela mesma pessoa, você trata com justiça um ou outro. É isso que Deus faz. É a maneira, a criação de Deus domina como ele quer, porque é a criação dele. A justiça, o que ele aplica a justiça, ele é justo. É ele que criou a justiça, porque ele é o criador de todas as coisas. Então nós não temos que se basear pela nossa justiça da terra, que o que é certo e o que é errado. Quem sabe o que é certo e o que é errado é Deus, e é muito diferente a justiça. Deus não volta atrás naquilo que ele, como ele diz ali, que Jesus falou que seja sim, sim, não, não. Jesus é Deus de Israel, ele não é diferente. Ele é sim e é não. Ele é tanto sim e não que para não voltar atrás, a sua palavra, quando ele falou lá no Jardim do Éden, que se Adão lá e Eva comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, iam morrer, e a humanidade toda por herança se contaminou com a morte. Deus é tão sim e não a ponto de que ele sacrificou o próprio filho para a sua palavra não voltar atrás. Jesus teve que morrer, ele sem pecado, ele sendo Deus, ele podendo ressuscitar de volta, ele deu a vida, ele sofreu como um ser humano ali, para que nós não tivéssemos a morte eterna que o próprio Deus resgatou. Então não é que Deus não seja sim, sim, não, não, o Deus de Israel, ele é sim, sim, não, não. Só que o que as pessoas não entendem é que ele tem saído para as coisas. Não é como nós que não temos, que somos limitados. Então é isso que acontece. Agora essa pessoa lá acusa Deus, amados, isso é heresia. Isso querer separar o pai do filho, contextos fora de contexto, isso é complicado. Veja bem, aquela parte que ele falou que Deus, como ele diz, ele jogou lepra e tirou lepra, ali está mostrando a soberania de Deus. Quer ver? Ele só falou acusando Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de ser um Deus tirano, de ser um Deus que tem prazer em colocar maldade nas pessoas, e daí quando ele bem entende, ele tira, como se Deus gostasse de brincar com as pessoas. Não é isso, amado. O contexto daquele texto é o seguinte: a nação de Israel, que já era grande, estava no Egito, eram escravos lá. Eles trabalhavam para a nação do Egito a troco da comida. Eram oprimidos. Não tinham soberania, não tinham nada.
era o povo de Deus e Deus resolveu tirar, estava na hora de tirar o seu povo de lá daquela escravidão. Então, para fazer isso, o que Deus fez? Deus escolheu Moisés. E chamou, apareceu para Moisés numa sarça lá, ardendo em fogo, né? Deus apareceu como um fogo ali naquela sarça, chamou Moisés e Moisés se espantou. E Deus falou para ele que ia mandar ele ao Egito para ele libertar o seu povo que estava lá em escravidão. E Moisés, o Egito, o rei do Egito, ia enfrentar o faraó. Não, Deus me livre. Ah, Senhor, manda outro. Eu sou gago, eu não consigo, ele não vai me entender. Quer dizer, em outras palavras, o Moisés, ele pensou assim, não, eu não vou lá, eu vou lá enfrentar o faraó, ele vai mandar me degolar lá, vai me esmagar como se esmaga com uma barata. Moisés ficou com medo, porque ele, sendo uma simples pessoa, enfrentar o rei do Egito, o faraó, pedir para tirar o povo de lá. Então, aí é que Deus, nessa hora, é que Deus então falou para ele, põe a mão no peito, Moisés. E ele pôs a mão no peito. Agora tira a mão do peito. Ele tirou, olhou, quando tirou, estava toda branca, toda leprosa a mão. Aí o Senhor mandou, põe a mão no peito de volta, Moisés. E ele pôs a mão no peito de volta. Deus falou, agora tira agora a mão. Ele tirou, olhou, estava limpinho de volta. Quer dizer, Deus colocou lepra na mão dele. E Deus tirou a lepra da mão dele. Por quê? Para dar coragem para Moisés, que Deus estava dando a missão, Deus ia livrar ele, que o faraó não ia conseguir fazer mal nenhum para ele. Que Deus tinha escolhido ele e ele ia cumprir a missão que Deus deu, porque era Deus quem ia estar agindo, era o poder de Deus, era a soberania de Deus que está agindo através de Moisés. Eu creio que Moisés entendeu. Inclusive, Deus deu o irmão de Moisés, Arão, né, para acompanhar ele lá no Egito. Depois, as outras coisas ali que ele reclama da tirania de Deus, foram pragas que Deus enviou lá no Egito. Por quê? Porque Faraó não queria perder a sua mão de obra barata, sua mão de obra que custava apenas a comida dos escravos. Ele não queria, não ia perder, ele não ia deixar o povo sair. Então, o que aconteceu? Deus, através de Moisés, começou a mandar pragas para que o faraó reconhecesse o poder de Deus. Para que o faraó descesse do seu pedestal lá, de seu faraó, eu sou Deus, eu sou o maioral. Deus mostrou para ele que existe um Deus maior. Então, aquela parte da joga, como ele falou ali, joga a lepra, tira a lepra, joga a doença, tira a doença. Não, que maldade é naquilo de Deus mostrar o seu poder, mostrar que ele ia defender Moisés, mostrar que ele tinha poder. Moisés estava com medo de ir. Aquilo ali foi Deus mostrando a soberania, mostrando a sua soberania, mostrando o seu poder, mostrando para Moisés que aqueles que confiam em Deus não precisam ter medo. Então, é esse que é o contexto daquela parte. Agora, esse ser aí, esse vivente, pega apenas o texto, não mostra o contexto, e as pessoas que veem ficam, poxa, mas Deus é mau mesmo, Deus é malvado. E daí começa a pensar, não, esse não é o Pai do Senhor Jesus. Você entende a malícia, a maldade que está nessa postagem? Induz pessoas a separar o pai do filho ali. É complicado isso aqui. Agora vamos ver o que é que... Isso ali é a soberania de Deus. Tudo aquilo que ele mostrou, o que Deus faz ali que parece ser mal, é a soberania de Deus. E além do mais, olha, eu tenho pena dessa criatura que colocou ali nessa postagem. Ele está abusando do Criador da maneira que ele está.
Eu não sei se é falta de conhecimento ou se é abuso mesmo, se é diabólico, que é para afastar as pessoas de Deus, deixar as pessoas em confusão, eu não sei. Mas ele está tentando, ali daquele texto, está tentando fazer isso. Agora vamos ver, amados, sobre a soberania de Deus, estudar um pouquinho mais. Esse ser ali, ter a petulância de duvidar do Deus Criador, é horrível. Então vamos ver agora um pouquinho sobre a soberania de Deus. Quem é verdadeiro nosso Deus e quem é o Deus que é Pai do Senhor Jesus. Vamos então agora aos textos ali. Veja, no livro de Deuteronômio, não adianta contestar com essas pessoas, amado, não adianta discutir com eles, porque eles não acreditam na Bíblia. Então, se você mostra a passagem bíblica, ele diz que eles não acreditam que a Bíblia foi adulterada pela Igreja Católica. Agora veja que Deuteronômio 32, 39, é uma passagem do Antigo Testamento que se refere naturalmente a Israel, mas veja o que diz aqui, ó. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Então aqui você vê a soberania de Deus. Deus é aquele que é o dono da criação e ele faz o que ele quer. Veja outro texto, de Romanos, capítulo 9, eu coloquei aqui do versículo 15 em diante. Mas é bom pegar desde o versículo 1 do capítulo 9 de Romanos e até o final para entender bem esse contexto. Mas veja aqui a soberania de Deus. Pois diz Deus a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? A resposta, mas ó homem, quem és tu que a Deus suplica? A Deus replicas? Quem és tu que a Deus suplicas? Porventura, a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizia em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amado a que não era amado. Porque o nosso Deus, agora aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 29, aqui é no Novo Testamento, aqui está falando, amado, do Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Agora você veja aquela criatura lá, colocou Deus, o Criador, o Deus de Israel, como não sendo pai do Senhor Jesus. Aqui, será que o escritor dos Hebreus, então está errado que aqui ele fala do nosso Deus, o Deus, é o Novo Testamento, está falando do Deus, do Senhor Jesus. Diz que ele é um fogo consumidor, que ele é juiz, que ele é puro, que ele purifica. Então, aqui nós, terminando este vídeo de hoje, vamos entender, amados, o seguinte: veja o perigo que é texto fora de contexto. Por isso, amados, não devemos dar ouvido a tudo que ouvimos e crer já de imediato.
nós precisamos examinar as coisas que são diferentes daquelas que nós estamos acostumados para ver se está certo ou está errado. Essa pessoa, infelizmente, vai desencaminhar muitas pessoas, porque tem aquelas pessoas que acreditam, tá na Bíblia, então eu estava errado mesmo, então essa pessoa está certa. Amados, tem que ver os contextos para poder entender Sagradas Escrituras, isso com oração, com humildade diante do nosso Deus. E ter o cuidado, amados, de não fazer o que essa pessoa fez de acusar Deus, de brincar com Deus, porque de Deus ninguém zomba. Não é verdade? Então, aqui a gente termina esse vídeo. Eu acredito que, vendo as duas partes, a parte que essa pessoa acusa Deus e a parte da soberania de Deus, nós entendemos, amados, que é bobagem a pessoa ficar tentando acusar Deus das coisas. Deus não tem prejuízo nenhum com as acusações que nós fazemos para ele. Agora, aqueles que acusam, amado, é como falou o versículo ali, das mãos do Senhor, amados. Veja bem, das mãos do maligno o Senhor é poderoso para livrar. E das mãos do Todo-Poderoso, quem que vai livrar? Percebe? Então a gente tem que ter cuidado. Bom, por aqui a gente fica, mas eu acredito que ficou bem claro. Então, não vamos nos deixar enganar por coisas daquele tipo ali que aparecia aí nas redes sociais, ou onde quer que seja. Vamos ter o devido cuidado de examinar nas escrituras, de procurar as coisas que nós temos dúvida, e ir tirando as dúvidas, pedir ao Senhor que nos esclareça através das escrituras, e não se deixar levar porque hoje, amados, está terrível essa área aí da fé das pessoas crentes. Está complicada porque está muito cheio de falsos profetas. A cristandade está repleta de coisas diferentes do que está escrito, e ensinando e proliferando ensinos perniciosos. Ok? Por aqui a gente então fica. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. Minha gratidão por vocês estarem aí junto com a gente. E ore por mim, por a minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.